Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não faço ideia do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Mais uma vez, muito, meu nome é Felipe, bem-vindos, mais uma vez também, à bagunça aqui do canal. E hoje, capítulo 5 da Era das Revoluções do Hobsbawm. Galera, antes de começar o vídeo, queria falar com vocês uma paradinha sobre o trabalho mesmo, né? Eu reparei que a maneira que eu estava fazendo o resumo do livro era uma coisa bacana, só que acabava sendo muito lento. Ou seja, tem umas informações bem legais, só que de forma bem lenta, porque vou explicar para vocês como que eu faço o resumo dos capítulos. Eu leio os capítulos, eu pego essas informações, coloco nos slides, leio e vou comentando com vocês a respeito do parágrafo que eu tirei. Isso é legal? É, porque gera uma maior possibilidade de conhecimento, só que acaba ficando muito lento. E eu reparei isso fazendo o resumo do capítulo 5, que o capítulo 5 ele não é dividido por partes, ele é uma parte só, e tem muita informação. Então eu fiz de uma outra forma. Me deu um pouquinho mais de trabalho, mas eu acho que vai ser mais dinâmico. Eu fiz o resumo da mesma forma, todos os trechos que eu peguei, depois eu fiz um resumo não é bem da explicação, é da explicação, viajei pra caramba da batatinha aqui, da explicação do que se trata, os trechos, né, e condensei, porque aí os vídeos vão ter uma menor duração. Acredito que esse ainda fique um pouco grande, mesmo pela quantidade de informação que eu estou passando para vocês. E de forma mais resumida, para a galera que tem pouco tempo para poder estudar, e a informação vai ser captada da mesma forma, né? Eu não faço ideia se o ângulo tá legal ou não, porque mais uma vez eu mudei o lugar de gravar, mas a dinâmica, né, ainda continua sendo a seguinte: o celular está agora aqui na minha frente, o monitor está bem aqui. Eu vou ler o conteúdo do resumo e vou comentar com vocês a respeito de algumas coisas, tá? Mais uma informação, tá parecendo até aquele momento dos recados da escola ou da faculdade. Pra você que caiu aqui de paraquedas, cara, tem uma playlist no canal com o livro todo destrinchado até aqui e ele estará até o fim, e também tem algumas outras playlists de questões de concurso para quem tiver interessado em estudar resolvendo questões. Tranquilidade? Então, sem mais delongas, vamos finalmente começar o resumo do capítulo 5, que ele fala sobre a paz. Ou a paz, então quer dizer que tá tudo em paz. Não. Ele basicamente fala da situação econômica, política e social, tanto da França quanto da Inglaterra, que são os focos da obra, e também das outras potências emergentes, no pós-guerra napoleônico. Então, nesse vídeo, a gente vai dar uma pincelada e entender como que ficou essa situação no pós-guerra. Bora começar, galera. Bom, o seguinte, cara, no período do pós-guerras, né, e das revoluções que rolaram durante mais ou menos 2 décadas, né, teve um esforço por parte das potências vitoriosas para estabelecer e manter uma relativa paz na Europa. Depois das guerras napoleônicas, os países europeus eles estavam preocupados com ter possibilidade de ter novas revoluções, né? Novas guerras. E acabou que eles concordaram em trabalhar juntos para poder manter uma paz e evitar novas revoluções, né? A prioridade acabou sendo suprir os conflitos menores que ainda estavam rolando e se unir, né, com base em princípios elaborados por eles mesmos, né, para poder manter uma ordem social. Eles também concordaram em
redistribuir os territórios que foram saqueados, né? Sempre tem que ter a parte do benefício, né? Esse acordo, ele foi visto em primeira instância como uma única maneira de evitar o avanço das ideias revolucionárias que estavam se espalhando pela Europa, cara. As ideias da Revolução Francesa, como eu já falei inúmeras vezes, cara, foi uma parada que se espalhou estilo um vírus, cara. Então, eles entenderam que essa era a maneira de conter o avanço dessas ideias, né? E eles julgaram que a verdadeira sabedoria, eu coloquei até entre aspas, né, era considerada uma capacidade de suprir conflitos menores e se unir para proteger esses princípios, né, que eles consideravam fundamentais para a ordem social. Mesmo com as incertezas e as turbulências internacionais, os líderes políticos eles tiveram um sucesso em evitar conflitos maiores, grandes conflitos na Europa, desde a derrota do Napoleão até a Guerra da Crimeia, né, 1854-56. E a questão oriental, que envolveu o declínio do Império Otomano e as ambições de várias potências, acabaram representando uma fonte de crises. Mesmo assim, a diplomacia ela conseguiu superar esses desafios e permanecer evitando conflitos maiores entre as nações. A estabilização da Europa depois das guerras napoleônicas, embora não fosse moralmente justa, isso a gente já está cansado de ver, ela foi vista como realista e sensata devido ao propósito, né, antirrevolucionário. Né? A parada era conter as revoluções. As fronteiras da França elas foram mantidas quase que intactas em comparação a 1789 e a vitória sobre os franceses não foi explorada para poder evitar uma ressurgência do jacobinismo. Então, ou seja, a gente conseguiu abafar. Deixa quieto para não ter nova insurgência. E apesar de terem retornado ao poder, os Bourbon, né, a família real francesa, eles tiveram que fazer concessões às demandas dos súditos. Né? Não era mais aquele poder absolutista. O redesenho do mapa da Europa após as guerras napoleônicas, ele foi influenciado pelo equilíbrio de poder entre as 5 grandes potências emergentes. Quais eram essas potências? A Grã-Bretanha, a França, Rússia, Áustria e a Prússia. A Europa ela foi reorganizada no Congresso de Viena, datas entre 1814 e 1815. Né? O principal objetivo do Congresso era restaurar a ordem e a estabilidade na Europa depois de anos de guerra e de caos. Eu coloquei até bem... eu deixei o guerra e o caos aqui no texto, porque realmente era isso que rolava. Bom, como eu já falei sobre as potências, né, o Congresso ele foi dominado pela Grã-Bretanha, a França, a Rússia, a Áustria e a Prússia. E essas potências concordaram em redesenhar o mapa da Europa, redistribuindo territórios e estabelecendo novos estados. Né? A parada era sempre ganhar território. A Grã-Bretanha, com o seu domínio naval, não tinham grandes ambições territoriais na Europa continental, mas eles buscavam manter uma influência comercial e marítima. Ela também se beneficiou das mudanças territoriais que neutralizaram possíveis ameaças, enquanto a rivalidade entre a Grã-Bretanha e a Rússia era mais pronunciada fora da Europa. Dentro do continente, os interesses britânicos eram bem protegidos. A Grã-Bretanha, como tinha a parte naval, a maior esquadra e mais potente do planeta, por assim dizer, o interesse dos caras não estava ali no território europeu. O interesse dos caras era em rotas marítimas, comércio para fora, né? Expandir. E os conflitos, né, entre a Grã-Bretanha e a Rússia, eles acabaram sendo mais intensos, né, fora da Europa. Né? Porque dentro da Europa, os interesses da Inglaterra tava tudo amarradinho ali, né? Não
não tinha muito com o que se preocupar. No século XIX, a Rússia ela desempenhou um papel como potência militar terrestre, buscando realizar suas ambições territoriais. Ela adquiriu a Finlândia da Suécia, a Bessarábia da Turquia e grande parte da Polônia. Essa última ela foi dividida com a Prússia e a Áustria, exceto por Cracóvia. Cracóvia foi a resistência. A Rússia também buscou exercer uma hegemonia sobre os demais estados abolicionistas. Cara, eu ia falar abolicionistas. Putz, sempre tem um erro de leitura meu. Os estados absolutistas a leste da França, com o objetivo principal de evitar revoluções. Aquele lance, os caras realmente queriam evitar novas revoluções. As 5 potências. Vamos conter os conflitinhos menores e evitar grandes revoluções. O czar, o Alexandre, ele procurou consolidar uma aliança chamada de Sagrada Aliança, juntamente com a Polônia e a Áustria, com o propósito de manter a estabilidade e evitar a disseminação de revoluções. Só que a Grã-Bretanha não se uniu a essa aliança devido à preocupação sobre a crescente influência russa na Europa. A Rússia estava expandindo, então a Grã-Bretanha achou melhor, não vou me aliar aqui não, porque os caras estão expandindo, a influência deles está ficando cada vez mais forte. Eles preferiram se manter fora dessa aliança e manter os interesses deles bem protegidinhos. No contexto da Confederação Alemã, a Áustria, a Prússia e outros estados alemães menores monitoravam uns aos outros, com a Áustria exercendo a ascendência, né? Dessa galera aí, eles estavam sempre um de olho no outro. E a Áustria estava crescendo, estava upando, estava só pegando no bíceps e no supine e crescendo. A principal função da confederação era evitar que os estados menores eles se alinhassem com a França. Apesar da resistência nacionalista, esses estados eles não se sentiam desconfortáveis como satélites napoleônicos. Então, eles queriam muito evitar um alinhamento com o pensamento francês, né? Conter as ideias da Revolução Francesa. Então realmente, a preocupação era os estados menores se alinhar com as ideias da França e gerar o quê? Novas revoluções. Repara, sempre tudo em prol de conter novas revoluções. Em termos econômicos e territoriais, a Prússia ela foi uma das grandes beneficiárias do rearranjo em 1815, tornando-se uma potência europeia em crescimento. Né? Para quem não está ligado, a Prússia se tornou a Alemanha, e a Alemanha cresceu economicamente para cacete. Então aí a gente já puxa uma coisinha com a outra e vê que é uma grande verdade. No início do século XIX, os líderes políticos em 1815 eles demonstraram muita inteligência ao perceber que nenhum acordo, por mais bem elaborado que fosse, então meu monitor apagou aqui e o PC desligou. Puta merda, o PC desligou. Vou ter que ligar de novo, galera, pera aí. Depois da gafe do computador ter desligado sozinho, de eu ter reajeitado tudo, deixa eu voltar aqui com o resumo. E eu espero que ele não desligue de novo. Continuando, ou voltando de onde eu parei. No início do século XIX, os líderes políticos, em 1815, eles demonstraram bastante inteligência ao perceber que nenhum acordo, por mais bem elaborado que eles fossem, resistiria às pressões das rivalidades entre os estados e as mudanças nas circunstâncias ao longo do tempo. Como resultado, eles criaram um mecanismo para manter a paz por meio de congressos, onde os principais problemas eles seriam resolvidos à medida que fossem surgindo.
No entanto, essa solução ela durou apenas até 1822. O sistema de congressos ele não sobreviveu aos anos bastante tumultuados no pós-guerras napoleônicas, né? Quando a preocupação com as revoltas, com possíveis novas revoltas sociais e instabilidades econômicas, elas estavam bastante presentes na sociedade. A Grã-Bretanha, sempre a Grã-Bretanha tendo uma saidinha pela tangente, dessa vez ela ficou à margem dessa abordagem, principalmente porque ela acreditava que as reformas políticas nos estados absolutistas, os estados que eram dominados por monarquias, ou seja, reis, famílias reais e etc. Elas eram inevitáveis. E porque ela também estava preocupada com a possibilidade de outras potências, como a França, por exemplo, se expandir para a América Latina. Por que dessa preocupação? A América Latina, ela era, como eu coloquei aqui no resumo, né, economicamente crucial para os britânicos. É de lá que vinha a matéria-prima, é de lá que vinha muita coisa, era de lá que vinham novos acordos comerciais e etc. Né? Então, o que a Grã-Bretanha fez? Ela simplesmente apoiou a independência dos estados latino-americanos, assim como fez com os Estados Unidos na Declaração de Monroe de 1823. Se a França chegasse até a América Latina, né, vamos lembrar, Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, pipipipopopô. Napoleão, derruba isso tudo, expansionismo, dominar. Então, ou seja, Napoleão manchou a imagem da Revolução Francesa. Se a França, com essa nova política expansionista dela, de Napoleão, por mais que fosse no período pós-Napoleão, né, ele chegasse até a América Latina, podia ser muito complicado para os interesses comerciais da Grã-Bretanha. Então, o que eles fazem? Vamos apoiar a independência dos estados latino-americanos. A questão oriental, que ela foi relacionada à desintegração do Império Otomano, ela provocou tensões entre as potências lá na Europa, né, com destaque para a Rússia e para a Grã-Bretanha. A Rússia ela buscava fortalecer a sua influência nos Balcãs, enquanto a Grã-Bretanha tinha interesse em conter a expansão russa e proteger as suas rotas comerciais para o Oriente. A estabilidade nos Balcãs criou um ambiente propício para conflitos que levou à Guerra da Crimeia. A rivalidade russo-britânica, ou seja, entre a Rússia e a Grã-Bretanha no Oriente, embora parecesse intensa, ela não era tão perigosa quanto aparentava. Ficou conhecida como o Grande Jogo, coloquei até entre aspas, o Grande Jogo, né? Foi caracterizado pelas atividades secretas de agentes e aventureiros das duas potências em regiões onde não havia jurisdição clara entre os seus impérios. Né? Caramba, aí a cabeça já começa a dar uma viajada, né? Pô, os agentes secretos, os aventureiros, né, de ambas as potências, um buscando informação dentro do território do outro, né? Enfim, foi essa parada aí. A rivalidade era menos ameaçadora do que o medo britânico do ressurgimento da França, que historicamente tinha influência econômica e diplomática no Oriente, especialmente no Egito. Cara, todo mundo estava preocupadíssimo com o ressurgimento da França e de novas revoluções. A real era essa. Embora houvesse crises e tensões diplomáticas, as grandes potências não entraram em guerra pela Turquia durante o século XIX. Os austríacos e os prussianos eram relativamente fracos. Os britânicos eles estavam satisfeitos com a sua posição dominante após a vitória sobre a França. E a Rússia tinha ambições territoriais limitadas.
A França era a única potência insatisfeita, mas seu poder estava enfraquecido. E mobilizar energias revolucionárias como o jacobinismo era um preço alto demais para suas ambições internacionais. Cara, a França se quebrou toda depois de Napoleão. Se quebrou fortemente. Era impossível ter uma insurgência, uma nova revolução. Impossível. Então, bem ou mal, estava todo mundo ali de boa, entre aspas, né? Só que a França estava bolada, cara, porque eles saíram no prejuízo. As potências europeias buscaram expandir sua influência e territórios em várias partes do mundo. Mas a exceção era a Índia, que a Grã-Bretanha considerava vital para o comércio e interesses estratégicos. A Índia era uma chave para abrir o Extremo Oriente e controlar as rotas de comércio lucrativas. Durante esse período, o Império Britânico na Índia cresceu consideravelmente, né? Como já dizia no período das grandes navegações, né? Eles queriam encontrar o caminho para as Índias, né? O Império Indiano era muito bem localizado, era uma cultura completamente diferente, e a Inglaterra tinha se estabelecido lá. Comercialmente isso era muito bom. E o Império Indiano foi crescendo pra caramba. Foi crescendo. O Império Indiano, desculpa, o Império Britânico na Índia, né? Porque a Inglaterra chegou lá e dominou e ficou por isso. E foi crescendo. O que eu vivo dizendo, cara, o lance na Inglaterra sempre foi comercial. Não importa, sempre foi comercial. A reputação russa de expansão territorial era reconhecida especialmente entre os ingleses. No entanto, suas conquistas reais eram relativamente modestas. Durante esse período, o czar russo ele conseguiu adquirir territórios vastos, mas pouco povoados. Por outro lado, os Estados Unidos tiveram um progresso considerável em sua expansão territorial. Eles praticamente conquistaram toda a sua região oeste ao sul das fronteiras do Oregon, através de insurreições e guerras contra o México. Enquanto isso, os franceses focaram suas ambições expansionistas na Argélia, invadindo em 1830 e tentando conquistá-la nos 17 anos seguintes. Finalmente conseguiram controlar a resistência local em 1847. A Rússia conquistou terra pra caramba, só que a maioria da terra não era povoada, né? Não era tão produtiva. Então, essas conquistas elas acabaram sendo comercialmente muito fracas, muito improdutivas. Os Estados Unidos, sempre na base da guerra do pau quebrando, né? Foi conquistando tudo, expulsando nativo, guerra contra a galera do México, né? O povo sofrido, e foram expandindo, guerreando, conquistando. E os franceses pegaram as ambições expansionistas dele, foram lá para a Argélia, né? Que provocaram um massacre, guerra pra caramba, argelino sofreu pra cacete, e, tá aqui, ó, tentou conquistar desde 1830, né? 17 anos depois eles conseguiram controlar a resistência argelina, né? E conquistaram o território. Um aspecto importante a ser destacado é a cláusula da abolição do comércio internacional de escravos no Acordo de Paz Internacional. Essa decisão teve motivações tanto econômicas quanto humanitárias. Bom, ao meu ver, infinitamente mais econômicas do que humanitárias. A escravidão ela era considerada moralmente repugnante e também ineficiente economicamente. O sistema estava mudando, o sistema capitalista. Vamos contratar mão de obra barata para os caras trabalharem para caraca e produzir muito. Sistema de produção escravista já estava caindo por terra, já estava sendo ineficiente em comparação ao capitalista, né? E também era considerada moralmente repugnante, o que de fato, muito absurdamente sim. Mas, ao meu ver, né, estava muito longe de ser a priori do pensamento da galera lá daquela época. Os ingleses eles lideraram um movimento entre as potências, visto que a sua economia entre 1815 e 1848 já não dependia mais, como no século XVIII, da venda de homens e açúcar, mas sim da produção e venda de produtos de algodão. Basicamente o que eu acabei de falar, cara. A Inglaterra
implantou lá, pô, o capitalismo, o bagulho deu muito certo. Eles não estavam mais dependendo de escravo. Eles não estavam mais dependendo de escravo. O sistema de produção deles mudou. Mão de obra escrava já era uma parada ultrapassada. Você contratar um camponês, uma pessoa sem recursos, pro cara produzir pra cacete pra você, era muito mais lucrativo. A abolição da escravatura ocorreu gradualmente. Os britânicos aboliram, né, em suas colônias, principalmente nas Antilhas, em 1834. Essa abolição foi acompanhada pela substituição da mão de obra escrava pela importação de trabalhadores contratados da Ásia em áreas onde a agricultura em grande escala persistiu. Que eu acabei de falar. Os franceses oficialmente aboliram a escravidão somente durante a Revolução de 1848. E mesmo em 1848, ainda existiam muitos escravos e o comércio ilegal continuava em algumas partes do mundo. Então, galera, a Inglaterra, por conta da mudança de meio de produção, da mudança do sistema de produção, viu que, pô, era muito mais vantajoso você contratar trabalhador da Ásia e de outras áreas que a agricultura, né, era grande, contratar a galera baratinho para os caras trabalhar pra cacete, do que todo o trâmite de manter o comércio de escravos, né? Fora questões humanitárias, né? que acabaram, de certa forma, pesando. Já os franceses, eles só foram abolir a escravidão em 1848 e mesmo assim ainda rolava comércio ilegal, né, em algumas partes do globo. Bom, galera, isso aí foi o resumo do capítulo 5. Espero que vocês tenham gostado. Eu parecia, em algumas horas, meio perdido pela nova dinâmica, mas eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês um pouquinho a entender, né, o conteúdo desse capítulo. Tá curtindo aí o resumo, cara? Se inscreve no canal, ativa o sininho para poder receber as notificações dos novos capítulos, tanto da Era das Revoluções quanto de outros livros e textos que eu vou resumir aqui. E se você também curte estudar resolvendo questão, também resolvo questão de prova, tem playlist aí, beleza? Rapaziada, eu vou ficando por aqui com todos os meus problemas técnicos e cognitivos. E encontro vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!